Paz, meus queridos irmãos, é com satisfação que mais uma semana a gente vem trazer um estudo da Palavra de Deus. Para essa semana temos o estudo Viver em Santidade. Mas afinal, o que é santidade? Ao contrário do que muitos pensam, santidade não é um atributo que pode ser reconhecido pelo homem e dado conforme a percepção do que foi a sua vida, mas sim um estado que só pode ser reconhecido pelo próprio Deus, que pode ver dentro do nosso íntimo os verdadeiros desejos do nosso coração. Para iniciarmos esse estudo, temos o versículo de Colossenses 2, de 1 ao 23, onde diz assim: Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mas que parecem muito boas, porque embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês, e fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente em toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncisados não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados como Ele por meio da fé de que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou conta da nossa dívida. Com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros ao seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias dos santos, a festa da lua, o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem desse mundo? Não obedeçam mais às regras como estas. Não toque naquela coisa. Não prove aquela. Não pegue aquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam.
De fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e o modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Então, meus queridos, como podemos ver nesse versículo, a santidade, ela não tem a ver com usos e costumes, ela não tem a ver com a nossa aparência, ela tem a ver com esse sentimento de purificação do nosso interior, esse viver de acordo com como Cristo viveu. Santidade, ela não se resume a usos e costumes. Claro que muitas dessas coisas, de fato, elas podem nos ajudar a se manter longe do pecado e se diferenciar desse mundo. Mas de nada adianta manter aparências externas, pois Deus sempre será capaz de olhar nosso interior. Então, a gente acaba perdendo muito tempo se preocupando com vestir isso e aquele outro, agir de tal e tal forma, ir em tal e tal lugar. E acaba se esquecendo do verdadeiro intuito, que é de viver como Jesus viveu, de acordo como Jesus viveu, da forma que ele viveu. Pois a santidade, ela é um processo de longo prazo, assim como podemos ver em Filipenses. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber os elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é maior e importante que todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Olha só, meus queridos, a gente vê nesse versículo que podemos ver que a santidade é um processo de longo prazo, que perdura por toda uma vida buscando atributos de Jesus, que veio a essa terra como um homem para nos provar que é possível abrir mão do pecado e viver como um santo, mesmo sendo homem. Então, temos que voltar os nossos olhos e os nossos pensamentos para o que Jesus fez. A santidade, ela deve ser um desejo para o cristão. Para que venhamos a ter essa realidade em nossa vida, devemos ter esse desejo, pois o mundo por vezes parece muito atrativo aos nossos olhos, o que de fato dificulta o distanciamento dele. Mas da mesma maneira que temos desejo de estar com Deus na eternidade, vivendo em um paraíso, o que acaba gerando uma visão muito agradável, e também temos desejo disso. Mas para isso se tornar algo palatável
algo real e físico, assim como as coisas desse mundo que estão ao nosso redor. Devemos viver assim como Cristo e ter esse desejo em nosso coração, pois nós viveremos a eternidade da mesma forma que não viveremos a eternidade da mesma forma que vivemos nesse mundo. E isso deve ser treinado desde já. A eternidade não vai ser igual a esse mundo. Não teremos os mesmos desafios, não teremos as mesmas tentações. Isso já deve ser treinado desde já. Pois dentro desse mundo podemos abrir mão dessas coisas agora. Também quero trazer para vocês o versículo de 1 Pedro 1:13 ao 16, onde diz: Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. Então, meus queridos, aqui, como podemos ver, a santidade é algo real e desejável de Deus e não é um superpoder, não é algo para alguns, é algo para todos. Pois, por meio de Cristo, que vive entre nós a partir do Espírito Santo, está em todos os que aceitam a verdade, não somente através de dons espirituais. O Espírito Santo age em nossa vida, mas ele age abrindo os nossos olhos sobre o pecado, nos mostrando diariamente, de forma ativa em nossas vidas, o mal que está em nosso interior. O mal está dentro de nós, é algo real. E o Espírito Santo age não somente a partir de dons espirituais. Eu preciso ter algum dom, eu preciso buscar algum dom espiritual, manifestar, que as pessoas vejam em mim a manifestação do Espírito Santo. Não é dessa forma que o Espírito Santo ele age em suma em nossa vida. É claro que existem os dons espirituais e é algo muito abençoado que está na palavra de Deus para nos ajudar no Evangelho, mas não é algo que vai nos tornar santos. Dentro desse desejo de Deus, o Espírito Santo ele está na vida de cada um que aceitou a verdade, para te aconselhar, para falar contigo e te mostrar as coisas ruins que tu tens pensado em fazer, tem sentido em fazer, e te mostrado a maneira certa de agir, a maneira certa de conduzir a sua vida. E finalizando esse estudo, eu vou estar lendo 1 João 3:9 ao 10. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é essa: quem não faz o que é correto ou não ama seu irmão não é filho de Deus. Meus queridos, finalizando esse estudo, nós podemos ver que Deus colocou vida em nós. Essa vida é Jesus Cristo, essa vida é o Espírito Santo. Em outras traduções vocês vão estar vendo de maneira um pouco diferente. O Espírito Santo, ele habita em nós. Jesus Cristo, ele habita em nós. E esse habitante que temos dentro de nós, que nos faz perceber a diferença do bem e do mal em nossas vidas. Sem esse habitante, sem esse aceite em nossas vidas, tudo de errado nesse mundo vai parecer certo aos nossos olhos. Mas se você tem na sua vida esse sentimento de certo e errado, você pensa por diversas vezes em fazer algo e algo te impede, algo fala com você, um sentimento te incomoda no seu íntimo, no seu interior. Esse é o Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo falando com você, abrindo seus olhos para o pecado. E a forma mais fácil de você viver em santidade é escutar Ele. Escute Ele, estude Ele, viva conforme Ele viveu. Pois o exemplo maior de que é possível um homem
viver uma vida em santidade, viver uma vida de acordo com o correto, de acordo com os princípios de Deus, sem cometer pecados, sem buscar grandezas nesse mundo a partir de coisas ruins, de pecados. A prova maior dessa vida de homem pura é o próprio Jesus Cristo. E que você venha escutar a partir desse dia a voz dele na sua vida e venha seguir os seus exemplos de vida. Em nome de Jesus.